Segundo Samuel, 19-21. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando, e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como faz quando, envergonhado, foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei, e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos, e odiando aos teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai, e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido cada um para a sua tenda. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava porfiando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja, agora, pois, porque vos calais, e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo o Israel chegaram ao rei, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós, porque, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei. E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou, e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei, para conduzir o rei ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E, atravessando a barca, para fazer passar a casa do rei e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão. E disse ao rei: não me impute meu senhor a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém, não conserve o rei isso no coração. Porque teu servo deveras confessa que pecou, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor. Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel. E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou,
porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou a teu servo diante do rei meu senhor, porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus, fez, pois, o que parecer bem aos tuas olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: porque ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha a sua morada em Maanaim, porque era muito grande homem. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe, mas eis aí está o teu servo Quimã, passe ele com o rei meu senhor, e fez-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, e disseram ao rei: porque te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa da além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos às custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós, porque, pois, não fizestes conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta, e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi, e seguiram Seba, filho de Bicri, porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava, porém não as possuiu, e estiveram encerradas até ao dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, por isso toma tu os servos de teu senhor, e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes, e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes, estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles,
e estava Joabe cingido da sua roupa que vestira, e sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada a seus lombos, na sua bainha, e, adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa, para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele, e disse: Quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e, vendo aquele homem, que todo o povo parava, removeu a Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E, como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel, e Bet-Maca e a todos os beritas, e ajuntaram-se, e também o seguiram. E vieram, e o cercaram em Abel de Bet-Maca, e levantaram uma barragem contra a cidade, e isto colocado na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro, para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega até aqui, para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe. E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer: Certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, porque, pois, devorárias a herança do Senhor. Então respondeu Joabe, e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome era Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi: Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adoram sobre os tributos, e Jeosafá, filho de Ailude, era o cronista, e Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era o oficial-mor de Davi. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas, e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: O homem que nos destruiu, e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha da Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai,
Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, e tomou os ossos de Saul, e os ossos de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul, e os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul, e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disto Deus se aplacou com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Seife, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jare-Oregim, o Belemita, feriu Golias, o Giteu, de cuja lança era haste como órgão de Tesselaô. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Tudo a Cristo a ti
teu amor transformar a minha vida e o meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Firme e forte a brilhar, Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz, vamos nos encontrar no pendão.